Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio aqui desse bate-papo sobre o mercado da educação. Comigo aqui de novo, nosso diretor de operações, nosso CEO aqui na F10, Rafael Moreira. Seja bem-vindo, Rafa. Obrigado pela oportunidade, mais um papo bacana que a gente vai bater aqui. Pessoal, a gente já quer pedir para vocês não esquecerem de dar um like aqui no vídeo, tá? Salvar o vídeo e compartilhar com quem você achar que esse conteúdo vai fazer alguma diferença para aquela pessoa, tá bom? E a gente espera aqui que sirva para alguma coisa para vocês, as provocações e o que a gente vai compartilhar um pouquinho no episódio de hoje. E aí, Rafa, me conta, vamos falar sobre o que hoje? Pegando o gancho, que o objetivo é a gente compartilhar um pouquinho das nossas experiências que a gente tem com vocês no dia a dia. E com base nisso, a gente tenta sempre extrair a melhor prática, boas lições, para que todos, possam seguir, tirar proveito e boas experiências. E a gente tem aqui na F10 um pouquinho do projeto F10 on the Road, em que a gente visita presencialmente parte dos nossos parceiros, de vocês, de clientes, no intuito de estreitar relacionamento, voltar às origens, gastar sola de sapato. Nós somos da Old School. Verdade. Então, fazer PAP pra gente não é nenhum problema. A gente começou assim nossas carreiras, E confesso que sinto falta. Dá saudade mesmo, cara. Dá saudade. E hoje, parece que você teve uma experiência aí de campo e bastante inusitada. Fala um pouquinho pra gente. Agora eu sei do que você está falando, verdade. Bom, como o Rafa disse, nesse projeto do F10 on the Road, a gente tem a oportunidade de estar à frente a algumas escolas, nem todas parceiras, mas visitando algumas pessoas, nem sempre para falar sobre o sistema, mas para entender sobre o mercado, a dificuldade que elas estão passando. E, cara, muito legal você ter lembrado desse caso. Eu estive visitando uma unidade de uma escola, numa cidade, e eu fui surpreendido quando eu cheguei lá, primeiro com a questão do local, Rafa. Eu comentei que eu falei assim, nossa, eu entrei na escola, a impressão que eu tinha, sem muito exagero, é que eu estava entrando num cativeiro, assim. Era um prédio muito antigo, muitos corredores até chegar na recepção. Eu falei, nossa, já para chegar na recepção, essa dificuldade toda, e eu não escutava um barulho, o que me deixava relativamente tenso, Só não me senti em perigo, porque eu falei, tô dentro de uma escola, Mas aí... Na fachada, comunicação visual padrão. Bacana, não era ruim não, muito bacana. Mas quando entrava... Com a identificação, que era uma escola, tipo de ensino... Exato, tudo normal. E tinha uma plaquinha escrito recepção e uma portinha para entrar. Dessa portinha para frente que vinha a surpresa, Então eu fui entrando nesse caminho, que me levou até a recepção, passei uns 3 cômodos assim, e um balcão alto de recepção, que eu também acho um pouco fora do padrão, que quem projetou aquilo não tá... E eu pensei, nossa, tá tudo vazio aqui. Não, mas à medida que eu fui chegando perto do balcão, eu vi que tinha uma pessoa ali atrás no celular, supostamente a recepcionista, ou secretária, alguma coisa assim. E aí falei, olá, tudo bem? Aí ela falou, oi, era uma menina, Eu falei, meu nome é Rodrigo, sou da F10, eu gostaria de falar com o responsável da escola, alguém da área comercial, ou de alguma área aqui, pra gente falar um pouquinho sobre o mercado da educação e tal. Aí ela falou assim, eu sou responsável da área comercial. Sem qualquer preconceito, me chamou a atenção, parecia alguém muito nova para ter a responsabilidade de ser responsável pela área comercial de uma escola. Eu chutaria no máximo uns 20 a 22 anos de idade. E aí eu falei, é você, que bacana. Eu falei assim, inclusive tive bastante dificuldade, mandei mensagem no WhatsApp da escola, ninguém respondeu. Tentei ligar no número do WhatsApp, ninguém atendeu. Tentei ligar no número fixo em diversos horários, ninguém atendeu. E aí só faltou eu concluir, mas não falei, vocês estão com algum problema aqui, Aí ela falou, e como é que eu posso te ajudar? Eu falei, com quem que eu posso falar a respeito do sistema? Quem vai me falar um pouquinho sobre a operação da escola? Ela, eu vou te levar até a pessoa do RH. Aí fui eu lá, mais alguns corredorzinhos, passa algumas salinhas. Não é que pintura era feia, mas o prédio em si é um formato muito, muito fechado. Então era ruim. Então chego umas 3, 4 salinhas depois, de corredor para lá e para cá, chego num lugar que tem mais 3 meninas. É que isso também é muito comum as escolas se concentrarem no centro da cidade. Isso, edificações antigas, E o centro sempre, Então você tem... Uma coisa mais histórica, tombada, não pode mexer, tudo bem que você não pode mexer em fachada, mas sim, de fato. Era um prédio antigo, tá? Mas não é motivo para causar uma sensação tão negativa. Eu penso logo no aluno ou do pai do aluno que tem no lá. Se eu tive essa sensação, muito difícil ele não ter também,
E vocês provavelmente repararam, até o Rodrigo, quando começou a descrever como foi a experiência dele entrando nessa escola, o semblante mudou. Virou um negócio que eu senti até certo medo. Então, o quanto disso o seu cliente, né, o seu potencial cliente também sente quando ele está em contato, seja à distância ou em especial presencialmente? Verdade, é um ponto bem bom de questionar e fazer quem está aí do outro lado parar para pensar. E aí eu chego numa sala que, quando ela abre uma portinha de vidro, tem mais 3 meninas ali dentro. E aí eu tive um elemento surpresa, cara. Para quem não sabe aqui, eu tô perto dos 50 anos de idade, tô com 49 anos. E, nossa, quando abriu aquela porta, Rafa, eu voltei no túnel do tempo, cara. Eu vi 3 mesas com 3 meninas novinhas, também nessa faixa de 20, não mais que 25 anos. Mesas com pilhas de papel. Fazia muito tempo que eu não via papéis em cima de mesas, né? Porque já não é muito da questão modernidade, tudo digital. E aí ainda pensei... Ainda mais pilhas, né? Não é, e era pilha mesmo, não estou exagerando, era alto. Eu falei, cara, do que se trata? Será que são todos os contratos de alunos que tá tudo empilhado aqui? Eu fiz uma conta assim. E a menina, então, quando eu entrei na salinha, aqui ficava a tal da menina do RH e lá no canto, uma menina que eu não sei quem é e alguém em pé aqui junto com essa. E aí, quando eu olho para a menina que estava no canto, eu fiquei com o sentimento, mas só sentimento, de que devia ser do financeiro, porque tinha muito papel na mesa dela, assim. Então eu falei, deve ser boleto para pagar, ou boleto, mensalidade para os alunos pagarem, enfim. Mas me chamou muito a atenção, né? Por ser um cara, como você usa aí, amigavelmente o termo old school, né? Para não dizer que a gente já está jovem há muito tempo. Aí eu olhei e falei, gente, tem alguma coisa errada aqui, né? Não tá legal isso aqui. E aí, beleza. Me apresentaram para a menina. E ela falou, como é que eu posso te ajudar? Aí de novo, eu falo, não, a gente está procurando alguém responsável da escola para que a gente possa falar sobre o sistema. A gente quer entender a operação de vocês, como é que vocês fazem para atrair novos alunos, quando atrai, quem que cuida, quanto tempo leva, pedagógico, financeiro, o que a gente chama de jornada normal de uma escola, né? E aí ela falou assim, seria com os responsáveis da escola, eles não estão, e você passa aqui semana que vem, ou tenta ligar e a gente vai tentar unir as agendas de vocês. Falei, tá bom. E aí tentei fazer mais algumas perguntinhas, tirar mais algumas informações, percebi que ela estava um pouco fechada para isso, mas saí de lá, e aí lá fora estava me aguardando o meu par comercial, que é o Valmir. Aí o Valmir me viu sair com uma cara estranha, e ele falou, o que foi? Eu falei, Valmir, que engraçado, né? Eu não sei se eu tô velho demais e chato demais, mas eu falei, fui atendido agora por 4 meninas muito jovens que, quando me conduziram até uma sala para conversar, não me ofereceram uma cadeira para sentar, não me ofereceram um copo d'água nem nada. Tudo bem, aquela coisa, é um fornecedor, talvez ficaram com essa ideia, né? Mas eu falo assim, putz, as boas práticas estão se perdendo, porque as pessoas não estão preparadas mais para recepcionar ninguém. Tá muito aqui, né? Tipo, eu sei como é que eu mando uma mensagem, eu sei como é que eu faço um videozinho, mas quando alguém tá na minha frente, como é que isso acontece? Então eu acho que foi um bom gancho que você trouxe aí agora para a gente tentar entender um pouco das escolas. Se vocês estão percebendo isso no dia a dia, porque a gente percebe que a maioria das escolas ainda recebem os pais para visitar, apresentar a estrutura, não só a estrutura pedagógica, mas a estrutura física da escola, e se tem porventura que está olhando para alguns detalhes que podem estar passando despercebido. Eu sei que eu quero acreditar que eu peguei um caso muito fora da curva, mas eu acho que é um bom case para ser trabalhado aí nessa conversa. E a partir disso a gente tira várias experiências, vários insights, né? Essa experiência que você teve. De cara, quando você me contou, quando você descreveu como foi essa visita, como foi esse momento, né? Essa experiência, eu pensei, cara, eu não quero meu aluno que passe, minha filha, meus filhos, que passem nem perto desse lugar. A primeira conclusão que eu tirei. Mas tentando ir um pouco mais a fundo, eu pensei no seguinte, mesmo que eu tivesse ido, né, por conta de uma indicação, né, ou porque insistiram demais e por alguma razão ainda fui, né, eu dificilmente concluiria que os meus filhos, ao estudar ali naquela instituição, sairiam aptos ou melhores, preparados para entrar no mercado de trabalho. Conseguir um estágio, um primeiro emprego, algo assim. Então, e aí a pergunta, por que a gente trouxe esse case aqui?
Porque a gente olha no dia a dia e a gente sabe que não é um caso isolado. Talvez esse seja o caso mais exagerado, mas ele não é exclusivo. Muitos, quando a gente abre para enxergar a reputação das escolas na internet, é muito complicado. Os números, as descrições, e com o avanço da IA fica cada vez mais fácil você conseguir concatenar dados, né, capturar dados e cruzar informações sobre uma determinada instituição. É muito fácil você saber sobre tudo a respeito dela. Como que vai ser a sua experiência com base em outros reportes que foram feitos. E o quanto que vocês estão enxergando, quanto que vocês estão dando atenção para isso. Porque o que a gente percebe, a gente vem falando nas últimas semanas, a gente percebe um investimento, não de grana, mas de energia, de esforço, de pessoal, na captação de alunos, na aquisição de listas. Acredito que boa parte dessas pilhas podem ser listas, né? Listas, por que não, né? Que não estão digitalmente ali lançadas, né? Então, como ele comprou um encalhamaço lá, ele não pode se livrar daquilo. Talvez você não tenha arquivos de mas eu quero crer que são listas, porque isso que é mais comum nas escolas. E essas listas têm um esforço grande em termos de conseguir conexão com o seu potencial lead, né? Conseguir trazê-lo para uma visita presencial, porque é ali que ocorre um encantamento até a matrícula. E o quanto cada gestor dessa instituição olha para esses detalhes. Quando a gente olha digitalmente o que falam, a gente ouve muito. Cara, é porque o banheiro ele estava inabitável. São essas palavras que muitos reportam. Então, já quantos casos, a matrícula estava feita, estava assinada, a pessoa já tinha feito até o Pix na hora, desistiu porque foi ao banheiro, porque foi pegar uma água, porque passou numa sala de aula e falou, não, meu filho vai ficar aqui, esqueça. Então, esses detalhes fazem muito. E o ponto principal é o seguinte, a gente estava falando inclusive sobre uma outra rede de ensino, muito bem conceituada, que também já está há bastante tempo no mercado, e quando a gente lembrou dela, a gente falou, nossa, eu sempre tive aspectos positivos. Quando eu lembro dessa marca, eu lembro de um bom conceito. Talvez por isso até que eles cobrem um pouquinho mais, porque eles têm um valor agregado maior. Então, como eles têm uma percepção maior de valor junto ao mercado deles, eles cobram mais. E aí, quando a gente faz esse comparativo, quantos que houver essa desistência, quanto isso impacta numa nova matrícula, em termos de processos? Então, quando você me descreveu como foi essa visita hoje, e eu fiquei o tempo todo pensando, mas ao mesmo tempo preocupado, o quanto que esses gestores estão investindo e não estão olhando para o básico. Porque se essa pessoa que teve uma má experiência ficasse quieta, ainda era uma coisa. Mas não. Aquele cara que gosta, geralmente ele não comenta muito, né? Quando é abordado, ele fala com alguém. Mas aquele cara que ficou insatisfeito, teve uma má experiência, ele não deixa quieto. Se ele se sentiu ferido, então, você deu o motivo que ele precisava. Então ele fala com as pessoas próximas, só que além disso, ele escreve com uma caneta na internet. Ele não tem nenhum receio em falar exatamente o sentimento ruim que ele teve numa experiência como essa. Então, o que mais vai precisar acontecer para que a gente, como um todo, enxergue e se atente aos detalhes para que o nosso mercado mesmo melhore, evolua, progrida? Agora que você ficou falando aqui agora, né, quando ele pega a caneta e tal, minha mente ficou imaginando, né, quando o cara para o tempo dele, que é precioso nos dias de hoje, né, tá faltando tempo para nós, né, ele fala, eu vou dedicar esse meu tempo aqui para expor o meu sentimento negativo a respeito dessa experiência que eu tive. Eu não sei se ele já não passou do nível de detrator, né? Eu já não sei que classificação a gente daria. Porque eu acho que o detrator ainda colocaria ele como alguém que está fazendo aquela crítica construtiva e ele fala, pô, tô te avisando, cara, porque eu gosto de vocês. Então tô te avisando para você melhorar. Né? Então, para nós seres humanos é muito comum, né? Então, na nossa relação aqui de hierarquia, né? Você como meu diretor, pô, quantas vezes tem que me chamar a atenção
E eu não levo pro coração aquilo que eu falo assim, não, cara, ele tá me ajudando a crescer profissionalmente. Então é a crítica que vem. Agora, pô, se você tivesse que sentar e me descascar, você ia falar, cara, já não dá mais para trabalhar com você. Entendeu? Chegamos no limite. Então eu imagino que quando chega nesse nível ali, chega nesse limite e é por isso que isso viraliza, tira um print, vira meme e um monte de coisa. Pegando o gancho do que você está falando, eu noto, tá? A gente já teve isso no outro episódio, você perguntou como é que tá o desafio do time comercial hoje aqui dentro da empresa, quando a gente precisa falar com escolas onde a gente usa o contexto de reputação da internet, seja através de Reclame Aqui, classificação no Google, Facebook ou qualquer coisa parecida. A gente percebe, sim, nós gostaríamos que as pessoas ficassem assustadas, mas não é o que acontece. As pessoas tratam como tipo... Com indiferença. É assim mesmo, eles reclamam mesmo. Isso aí nem é verdade. Eu lembro que no caso, até no episódio que a gente gravou sobre isso, eu até falo assim, ó, eu até imagino que tem gente que por ser sacana vai lá fazer uma maldade dessa. Talvez um concorrente seu, muito safado, vai lá e se passa por um aluno que foi mal atendido. Mas eu falei, o problema não é isso, é que não tem resposta lá. E é bem isso que você falou. Não se trata se é verdade ou mentira, se trata que as pessoas acreditam. É esse o ponto. Então, claro, muito do que a gente enxerga na internet não tem tanta credibilidade. Porque tem muito detrator. Ali aumenta-se muito e tem muita coisa ali que é exagerada mesmo. Mas ainda assim você não pode se acomodar com aquilo. É importante que você se posicione, proteja, cuide da sua marca, é o seu nome que está envolvido. Então, o quanto que a gente fala muito de processo, vamos pensar nesse caso, que tivesse evoluído para uma matrícula, o quanto de esforço seria necessário para convencer. Porque como foi uma má experiência, pelo que você descreveu, eu não vi nenhum valor, ou para não falar nenhum, eu vi muito pouco valor agregado no que foi apresentado. Mas vamos supor, para ela conseguir fechar esse negócio, ela ia ter que provavelmente o quê? Usar de preço. Ia trazer um aluno para dentro só para conseguir cumprir a meta de matrícula do dia. Qual a chance dessa pessoa ir ter uma boa experiência na primeira aula, sendo que já na primeira visita já foi isso tudo? Então, essa pessoa vai para a primeira aula. Será que seria muito melhor, muito diferente a experiência que teve? Então, é típico cenário que, claro que um bom processo auxilia nesse caso, mas desde a primeira abordagem, a primeira pessoa que abordou você ali, sem nenhum interesse, né, ou com muito pouco interesse, ela estava ali focada em qualquer outra coisa, menos dar a devida atenção para um possível cliente que estava ali na frente dela, o quanto isso impacta, de repente, na sua cobrança. Você pensa lá, cara, é problema de vendas. Eu acho que está um pouquinho mais alto o problema. Você tem que ir na raiz para conseguir compreender por que o seu negócio tem uma evasão alta, por que a sua cobrança tem dificuldade de inadimplência. E aí a gente fala, não, eu quero uma régua de cobrança. Para quê? Para que você quer régua de cobrança? Você não consegue fazer o básico Faz bem, faz um bom começo, volta para o básico. Sempre voltar para o básico, voltar às origens, você consegue pegar esses detalhes. Então você, manda um colega seu fazer um cliente oculto no seu negócio. E fala, cara, olha, vai lá, sem nenhum aviso, e me fala como foi. Dali você vai ter um monte de insights para falar, poxa, de fato, cara, se eu mexer aqui, ali, acolá, é muito melhor do que você continuar gastando rios de dinheiro em atração de tráfego para alguma landing page, para sua página, ou comprando listas e contratando telemarketing, prospectores, SDRs, disparando ligações infinitas, tentando conexão. Então se preocupa em fazer bem o seu nome, cuidar bem dos seus alunos, propicia uma boa experiência para eles, para que seja verdadeira. Acho que no final tinha alguma coisa lá de estágio, somos não sei o que, usar alguma coisa. Mas não está casando uma coisa com a outra. Isso que você está falando que tem, não casa com o que eu estou vivendo aqui hoje. Verdade. Né? É isso. E é legal, você estava falando aí, me fez lembrar, né? Você sabe, né, Rafa, até começo do ano passado eu morava em Florianópolis e quando fazíamos isso lá também, teve um dia que eu fui visitar uma escola ali na região de São José, ali pelo bairro de Itaguaçu,
E tem um posto ali muito conhecido chamado Posto Galo. Você estava falando isso, eu fiquei pensando, caramba, ele está falando isso, eu estou lembrando do Posto Galo. Então, quando a gente vem falando de processos, né, de vocês tentarem manter um padrão, a gente está falando de um padrão de tudo, gente. Não é só o padrão de geração do lead, como é que o lead... Então, é o padrão do bom dia, é o padrão do jeito que os colaboradores estão uniformizados dentro da tua unidade, é o padrão de tudo. E lá no Posto Galo, a gente chegava, lembra que eu saía das escolas, assim, ia de manhã, passava lá, falava, vou comer um pão de queijo e tomar um chocomilk, alguma coisinha de chocolate que eu gosto, assim, né? E aí eu lembro que eu chegava até a recepção, veja, é uma conveniência de um posto. A gente tinha tudo para achar assim, meu, não esperar muita coisa aqui, né? É um negócio meio mal visto, né, essa coisa do posto de gasolina. Muito pelo contrário. Primeiro, o asseio das meninas era incrível, assim, todas com aquele uniforme bonitinho, usavam uma touquinha tipo de aeromoça, antigamente, aqueles negócios, um capzinho assim, né, de tecido. E aí eu chegava no balcão, ela, bom dia, senhor, seja bem-vindo ao Posto Galo. Aí eu já, porra, aquilo já me quebrava, cara. Você nunca vai ter, o que a gente sempre fala, né? Você nunca vai ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão, né? Eu lembro de você me falar essa frase, sempre uso pra vida também. E aí então ela falou, bom dia, senhor, seja bem-vindo ao composto. Às vezes eu tinha acabado de vir uma visita chata pra caramba, mas aquele bom dia, aquela simpatia, já me preenchia de alguma coisa, sabe? E aí eu falava, pô, obrigado, querida, né? Pra você também. Aí ela, o que o senhor deseja hoje? Eu vou beber lá um pão de queijo, não sei o que e tal. Aí ela ia lá, pegava, fazia aquela, eu quero quente, não quer, toda uma preocupação. O que eu quero dizer assim, preocupação assim, você se sentia cuidado. Acho que é isso. Sabe, você se sentia cuidado. Quente, frio, senhor. Ah, você prefere no pires, prefere não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. Você fala, caramba, que excesso de preocupação é esse comigo? Era só pra pegar um jogo comigo. E você já começa a ficar sem graça de ser tão bem tratado. Porque você não tá acostumado, né, cara, com o básico, né? E aí, quando ela trazia isso, ela falava, senhor, bom apetite, senhor, não sei o que, papá. Coincidiu de uma vez eu estar ali, alguém reclamou de alguma coisa. Educadamente, alguém falou, isso aqui não tá legal, não sei o que. Ela pegou e falou, não tem problema, senhor, nós vamos trocar. Aí pegou, trocou e falou assim, senhor, em nome do Posto Galo eu peço desculpas pelo que ocorreu, tá, senhor? E já virou. E eu fiquei assim, ó, cara, isso não tá acontecendo. Isso é a coisa mais linda que eu tô vendo na vida, né? Então eu falo assim, porra, como gestor, e você como diretor saber, cara, o quão é difícil você ter um treinamento e um processo para manter esse padrão acontecendo, cara. É trabalhoso, gente, é moroso pra caramba. Então, assim, muita gente não faz nem porque não quer, ou porque não tem, porque acaba desistindo, cara. Eu acho a intenção até existe, mas a pessoa fala, meu Deus, como é difícil, meu turnover é alto, e eu tô treinando, e o cara que já tava bom saiu, que ele que replicava. Você fala, meu Deus, porque, gente, manter padrão das coisas é um trabalho árduo. Árduo. Né? É aquele ponto, né? Outro dia a gente estava conversando sobre isso, e você vê, depois de todo esse tempo de estrada, a gente tem que aprender o tempo todo. E eu ouvi numa palestra alguém fazendo um comentário a respeito de treinamento. Porque quando a gente fala sobre treinamento, a gente pensa no seguinte, não, eu quero melhorar a minha performance da equipe, né? Sempre no sentido de progresso, de melhoria, né? De desenvolvimento, alguma coisa nesse sentido. Ele falou, não, você não entendeu. Aqui nós fazemos treinamento sim, fazemos as daily meetings lá, fazemos treinamento diário, a gente faz review de processo, a gente faz tudo, mas não com esse propósito de melhorar, de desenvolver, não. É só para que eles não piorem, só por isso. Boa. E quando ele falou isso, eu falei, de fato, para quem pratica esporte, você faz qualquer atividade, 2 dias, você sabe disso, 2 dias que você fica sem atividade, no terceiro, quando você retomar, você já não está igual. Verdade. Parece que você ficou 1 mês parado. E ficar 1 semana, 1 mês então. E não é muito diferente. Jogador de futebol, ele treina a semana inteira para jogar no domingo. Se treinamento não fosse importante. E no nosso dia a dia ele é o inverso. A gente treina 1 vez por mês ou a cada X meses para jogar na realidade todo dia. Porque todo dia a gente tem um cliente para atender, né? E aí se tem cliente fácil, tem cliente difícil. Então o primeiro ponto que a gente aborda, todo mundo sabe mais ou menos esses detalhes. Talvez não com toda essa riqueza de detalhamento, mas sabe o que fazer. Como manter uma boa estrutura, né? Uma estrutura agradável dentro do seu ambiente, qual script que você tem que abordar, marketing pessoal, qual vestimenta você tem que usar, adequada com o seu público. Aqui a gente não está falando de ter
tá todo mundo de terno e gravata para atender os alunos. Não é isso. Mas tem que estar condizente com a realidade do seu mercado, do seu público. Fato. Né? Então, você tá com uma roupa passada, uma pele bem cuidada, um cabelo penteado, uma maquiagem, né? Tudo isso, barba bem feita, esses itens fazem toda a diferença para o seu dia a dia, no que diz respeito à sensação que você gera no seu cliente. Mas o difícil não é isso, você fazer uma vez, é manter sempre. E por isso que você precisa de um processo. Porque esse processo, como você falou, você tem um turnover, essa pessoa sai, e a pessoa que volta até atingir aquele padrão leva um tempo, porque é uma pessoa, um ser humano. A gente leva... Curva de aprendizagem, né? Curva de aprendizado. Então você tem isso tudo. Por isso que você precisa o tempo todo rever processo. Quando entra um profissional na sua escola, qual é o procedimento inicial que ele precisa fazer? O tal do onboarding, né? O que tem que fazer com ele, né? Como é que é a recepção? Para começar aí, né? Exato. Como é que é a recepção desse cara, né? Ele Exato. chega no primeiro dia, pega, senta aí. Senta aí. Já vai fazendo aí, ó. Pega aquele negócio. Enquanto você não tem uma programação, né? Não tem uma programação. Ó, encher de tarefa já não é certo. E quando ele fica sem fazer nada, então? Exato. Não, vai ficando, daqui a pouco eu te atendo, né? Isso. Tipo, gente, parece algo, tipo, pequeno. Quando você fez o comentário do... a gente não treina para ficar bom, a gente não treina muito para ficar bom, a gente treina muito para não piorar. Me fez lembrar, né, eu que não sou tão assíduo assim de LinkedIn, mas vira e mexe aparece lá uns memezinhos de mercado, mundo corporativo, que aparece aquela velha história, né? Pelo menos é o jeito que o pessoal conta lá. O cara do time comercial chega pro CFO da empresa lá e ele fala: cara, eu preciso treinar meu time, eu preciso contratar um palestrante assim, assado, o cara que vai aplicar tal e tal coisa aqui de palestra para eles e vai custar, vou chutar números aqui, tipo, sei lá, 3 mil reais, nós somos em 5 lá, um investimento de 15 mil reais. Aí o CFO fala: cara, vai ser difícil aprovar isso. Aí ele fala: mas por quê? Eu preciso melhorar meu time ali, né? Você vê, ele nem ia na ideia de, tipo, eu preciso deixar eles não piorarem, né? Ele: não, eu preciso melhorar, eu preciso qualificar eles. E aí ele fala assim: esse é o problema. A gente acredita que isso é um investimento muito alto para a gente correr o risco de amanhã ou depois eles saírem da empresa e levar esse conhecimento embora. Aí fala assim: e se eles não tiverem conhecimento e ficarem? Qual é o custo, né? Sai mais caro. Não é? Então é uma baita reflexão para vocês, porque às vezes a gente se pega, talvez aí como dono de negócios, cara, a gente pode falar de carteirinha, tá, gente? Hoje o Rafa, por mais que a gente preste serviço aqui dentro da F10, já fomos empresários, já tivemos nosso negócio, a gente sabe um pouco da dor de vocês que estão do outro lado aí, do quanto é duro, né? Às vezes você errar, porque às vezes eu percebo muito numa escola também, Rafa, você fica doido com a gente do comercial, né? Rodrigo, o que houve? Já teve 2, 3 reuniões com essa escola e não está evoluindo. Qual que é o motivo que ele não quer mais? A incapacidade financeira. A gente fala: pô, mas a gente faz todo um crivo aqui antes. A gente não liga para esse cara sem saber que ele tem condição de pagar o nosso sistema. Mas aonde que a gente errou? Sempre aquela ideia de trazer a responsabilidade para nós, né? Aonde que a gente errou, que a gente não conseguiu mostrar o valor do que a gente tem aqui como ferramenta, que ele não vai estar gastando mais dinheiro, como se tivesse direcionando errado uma verba da empresa. Ele fala: isso é um investimento, não é uma despesa. Isso é um investimento. Porque, pô, um sistema de gestão que vai trazer o raio-x completo da operação dele vai ajudar a fazer ele parar de perder dinheiro onde está errado ali alguns processos e metodologias e fazer ele ganhar dinheiro onde tem erro de processos e metodologias. Quando a gente fala de marketing comercial, é um investimento pedagógico e financeiro. É um investimento em pessoas também. Também. E eu não diria nem que é indireto. É um investimento direto em pessoal, porque você diretamente está enxergando onde estão as brechas no processo. Os números nunca vão mentir para você, desde que você faça as perguntas certas. Por isso que é importante você ter método e uma ferramenta que garanta esse método. Então, mais uma vez, a gente retoma aqui a questão de como que foi a experiência, que é importante você ter um bom método, que é importante você ter um bom onboarding. Em grandes empresas, é muito comum eles colocarem, inclusive, requisito. Olha, você só pode iniciar um atendimento com 3 meses de treinamento. Antes de 3 meses, você não fala com o cliente. Não posso correr o risco, né? Exato, porque qualquer pergunta que ele faça para você que você não saiba responder,
não é a sua credibilidade que está em xeque, é a da empresa, é a marca da empresa. Poxa, então lá eles colocam profissionais amadores para fazer atendimento na ponta. Então faz parte do processo você estabelecer uma nova régua. E se você falar nada disso é importante, sabe qual é o problema de você concluir isso? O seu concorrente que fizer ganha de você. Então vamos voltar lá. O mesmo prospector que você tem, o mesmo profissional de telemarketing, de gerador de lista, aquele cara que faz os agendamentos, se ele trabalhar no seu concorrente, ele consegue fazer melhores agendamentos e ter uma conversão melhor, atuando no mesmo segmento, significa que lá ele tem melhores processos. E veja, eu nem estou entrando na questão de produto. Porque você pode pensar nisso, né? Não, é porque lá ele tem mais computadores, melhores máquinas, com melhores professores. Não que você não tenha que buscar isso, sem dúvida. Uma preocupação que a gente tem aqui é se o nosso pessoal tem tudo que é necessário para ter sucesso. Isso é importante, para que ele possa se desenvolver. Mas, se você não faz muito bem o básico, então deixa um mimo para essa pessoa que entrou na empresa lá. Aqui no home office a gente manda entregar via iFood para ele, lá na casa dele, um mimo, alguma coisa, um kit de boas-vindas, que é para ele sentir que ele está sendo acolhido. Então a maneira como você trata o seu pessoal vai dizer muito como o seu pessoal vai tratar os seus clientes. Então a última conclusão que eu tiro dessa visita que você fez hoje é que se todo esse pessoal te recebeu dessa forma, nada mais é do que um reflexo da forma como eles são tratados internamente. É muito provável, né? Então, assim, não dá pra gente afirmar, lembra? Esse papo, ele é um papo que a gente traz muito mais compartilhar as vivências que nós temos e fazer provocações provocativas mesmo, né? Fica até feio isso, mas assim, é que é pra você pensar aí mesmo, sabe? Se você que tá assistindo te incomodou, desculpa, é para você mesmo que está servindo isso daqui, né? Serviu. Então, sempre que a gente se incomoda com alguém que acusa alguma coisa da gente, eu aprendi muito em terapia a falar assim, cara, é aí, a culpa não está na pessoa. Se falou para você e pegou, acolhe aquilo, trabalha e vê o que pode ser melhorado. E dentro disso, para a gente já ir aqui meio que pro encerramento dessa conversa aí, as considerações finais, eu acho que pode servir para um próximo episódio. Eu tenho percebido muito nessas visitas uma mudança em algumas redes, sabe? Grandes ou não, outras nem tão grandes assim, mas de eles estarem reavaliando o seu método. Em que sentido? Porque você está usando a palavra método aqui, né? Então, primeiro você cria um método, depois você vai pensar como é que você vai escalar ele. Mas tenha um. As que já tem, já estão pensando assim, será que me serve? Isso aqui, será que já não saturou? Seja o meu formato de ensino, seja o meu processo comercial que eu tenho que mudar, a minha forma de captação de novos clientes, alunos, né? Então, essa pergunta é comum. Será que o mercado saturou, cansou desse tipo de curso? Eu acho que a pergunta está mais ligada a isso, com a forma do que com o quê. Boa. Porque esse modelo de experiência que funciona, de alguma forma, eu acredito que ainda funciona. A escola está aberta, né? 400 alunos. 400 alunos, então. Para a realidade atual, eu nem chamaria ela de pequena. Verdade. Inclusive, se ela tem isso tudo mesmo, então ela não é nem pequena. Mas o ponto é, se você continuar repetindo exatamente esse modelo, como você vai estar daqui a um ano? Como você vai estar daqui 5 anos? Como vai estar daqui 10 anos? E talvez, se vai estar. Então a gente está cantando a bola agora, exatamente agora, porque o que vai acontecer daqui 12 meses, daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 5 anos, é o que você está plantando nesse momento. Por isso que é importante estar chamando atenção com base naquilo que a gente enxerga do nosso dia a dia, daquelas que tem muita... Isso tudo que a gente está usando aqui, gente, não é folclore, é realidade. A gente pega das nossas escolas, que utilizam a nossa plataforma, e a gente olha quais são as escolas que fazem menos matrículas, quais são as escolas que têm mais dificuldade com recebimento, que têm índice de frequência baixo. A gente vai olhar o dia a dia delas, não é muito diferente disso que a gente está discutindo. Esses detalhes todos fazem diferença. E quais são aquelas que top performam?
que mesmo hoje em dia, a gente está aqui no final de 2025, dia da Black Friday. Verdade. Então a gente está aqui falando quais são aquelas que são campeões de matrícula, que estão fechando com crescimento no azul, estão fechando pelo menos 20% de crescimento ao ano. São aquelas que se atentam ao exemplo do Posto Galo que você deu, que são os detalhes dos detalhes, com bons métodos e bons processos. Fato. E é isso, gente. Fica aí, ó, bastante reflexão, né? Esses bate-papos informais a gente tem percebido aqui, só para vocês saberem, tá? Não existe um roteiro dessas conversas. Eu e o Rafa, a gente tem uma vasta experiência nesse mercado, então a gente tem condição de sentar aqui, pensar num tema e a gente fala, vamos abordar sobre isso, e é o que acontece, lógico, né? Não é tão sem programação assim, então a gente usou um pouco do F10 on the road para trazer de exemplo para vocês, mas fica a reflexão de vocês avaliarem, então, recapitulando o que a gente falou aqui hoje, né? Então, os teus processos de recepção de cliente na tua escola, dá uma olhadinha com carinho nisso, talvez seja ali que está um gargalo de você não perceber que aquela recepcionista que você ama tanto, que você tem um carinho tão grande para ela é um ser humano, ela pode estar falhando em algum momento e pode estar comprometendo o teu resultado. Não é uma acusação, é para você ficar atento e ver se faz sentido ou não. Mas ela é a primeira que representa a sua marca, né? Exato, o primeiro contato com o teu cliente é com ela, aí entra a tua máxima, né? Então ela vai ser responsável do... Me ajuda lá, como é que é? Existe uma única chance... Nunca tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então é isso. E aí depois você tem que olhar a estrutura da tua sede. Tá legal? Tá descascando? Não tá visualmente agradável, né? Eu, como o Rafa falou, peguei um caso muito atípico, né? De um lugar que tinha um perfil... Não dá para usar outra palavra. Era assustador, sabe? Então, não precisamos poupar, porque não estamos citando o nome de ninguém aqui. Então, olha com carinho isso. Rafa trouxe ali outros exemplos da questão do método que já foi passado lá em outros podcasts que a gente fez aqui com vocês. Dá uma revisada. Será que tá legal? Essa metodologia que a gente está aplicando hoje, seja pedagógica, para o teu processo comercial, para o teu processo financeiro, será que não tem uma brecha ali que você pode olhar? Só que aí também agora eu jogo um pouco da nossa isca, né? Eu falo assim, se você não tem ferramentas que te apontam isso, tu fica refém do teu erro, né? Então a importância de ter um bom sistema que vai te mostrar, né, de forma muito clara, né? A gente é suspeito para falar sobre isso, mas não é o propósito exatamente aqui. Perfeito. Né? A ideia é que o nosso mercado se desenvolva, ele cresça, ele progrida. E também, gente, a gente não é dono da verdade, longe disso. A gente está compartilhando as experiências que a gente tem no nosso dia a dia. E coloque aqui também nos comentários o que vocês acharam. Faz sentido? Não faz sentido? Que tipo de assunto é interessante para a gente abordar aqui, até para colocar nos próximos episódios? Exatamente. E eu termino aqui minha fala pedindo para você não esquecer de deixar aqui o teu like nesse vídeo, salvar e compartilhar com quem você acha que esse conteúdo faça algum sentido. E agradeço mais uma vez pelo papo enriquecedor e de grande conhecimento. Valia para mim aqui, tá, Rafa? Obrigado. Até o próximo episódio. Até, gente. Valeu, pessoal.